O baile teve seu curso. O salão estava ricamente decorado, provocando elogios por parte dos convidados. Jules e Francine participaram da dança e em todos os momentos em que os pares se encontravam, seus olhares tornavam-se um só. Luís XIV achava que ostentar o luxo era uma forma de exercer o poder e, assim, em suas festas eram servidas fartamente bebidas de qualidade, como champanhe e vinho, acompanhados por sofisticados pratos, além de frutas da época. As horas passaram rapidamente. Em dado momento, o conde e a duquesa saíram do salão e foram para o jardim do palácio, caminhando lentamente. Ele com o braço direito um pouco adiantado, mão direita com a palma para baixo e ela a seu lado, com a mão esquerda colocada sobre a direita dele. Então, ela cortou o silêncio. Jules, meu marido confiou-lhe a minha proteção, mas acho que é um encargo muito pesado para você. Ao seu trabalho e... Perdoe-me por interrompê-la, mas não deve pensar desta forma. Eu estou muito feliz por cuidar de você, embora à distância. Por que está tão longe? Como pode saber realmente de minhas necessidades? Eu não tenho ninguém para manter um diálogo agradável. Algumas amigas sempre que podem vêm visitar-me, mas nossas conversas versam apenas sobre moda e sobre as fofocas da corte. Você tem razão. Prometo que passarei a visitá-la, não como um mero protetor, mas como um bom amigo. E assim foi. O conde passou a visitar a duquesa com certa frequência. Conversavam sobre ciências, artes e literatura. Em algumas ocasiões ficavam horas na biblioteca lendo os clássicos. No final de cada leitura, teciam seus comentários que se alongavam por horas, sendo interrompidos para prosseguimento no dia posterior. Em outras oportunidades faziam passeios a cavalo. Um mês depois o conde afastou todas as dúvidas quanto a seus sentimentos. A duquesa, além de muito linda, era uma mulher inteligente, culta e sensível. Concluiu, então, que não devia ter estreitado o relacionamento, visitando-a com tanta assiduidade. Jules Darcy dividia seu tempo entre o trabalho e a assistência a Francine. Concluindo que efetivamente estava apaixonado, resolveu conversar com a duquesa. Arranjaria uma desculpa para afastar-se. Em uma manhã de sábado, Jules convidou Francine para um passeio a cavalo na floresta. Durante o percurso, quando ia falar à duquesa sobre sua intenção de afastar-se, o cavalo da jovem assustou-se com o silvo de uma serpente e disparou. Francine gritava assustada enquanto o cavalo corria veloz, seguido de perto por Jules, que após longo galope conseguiu ficar lado a lado com o animal assustado. Enquanto com a mão direita segurava as rédeas, com a esquerda conseguiu alcançar a jovem e retirá-la da sela. Naquele instante a duquesa sentiu o braço do conde em sua cintura e uma forte emoção tomou conta dela. Jules cavalgou alguns metros segurando Francine fortemente e finalmente parou. Apeou e auxiliou Francine, recebendo-a em seus braços. Os jovens se olharam e não resistiram ao impulso da paixão. Uniram seus corpos, abraçando-se e beijaram-se como se estivessem finalmente se reencontrando após uma longa ausência. Beijaram-se e choraram, envolvidos pela emoção. O conde Jules Darcy e a duquesa Francine de Labertou não conseguiram evitar o despertar daquele amor tão intenso, mas precisavam sufocá-lo. A jovem era casada e seu marido a deixara aos cuidados do amigo. Seria uma traição com graves consequências para todos, de modo que decidiram que não se veria mais. Jules deixou de visitar a duquesa, mas não a esqueceu. Procurou fixar seus pensamentos no trabalho. Francine, do mesmo modo, dedicava-se aos afazeres domésticos orientando os serviçais e acompanhando suas atividades e desejava ardentemente que o duque logo retornasse, pois o retorno a seu lar e ao cotidiano da vida conjugal ajudariam a esquecer definitivamente aquele que era o amor da sua vida. O fato é que, ao encarnar, o espírito faz uma escolha desta ou daquela prova para sofrer, e, uma vez efetivada,
cria para si uma espécie de destino no que tange às provas físicas. Em relação às provas morais e às tentações, porém, o espírito, mantendo sempre o livre-arbítrio, decide quanto ao caminho do bem ou do mal. Se o Duque retornasse logo, tudo poderia ser diferente, mas um acontecimento acarretou uma outra trajetória que iria formar um triângulo envolvendo Francine, Jean e Jules, como um resgate necessário para os três. Anoitecia quando chegou a Versalhes um mensageiro vindo do fronte da Áustria, que entregou uma mensagem à duquesa. Esta, após lê-la, viu sua esperança desmoronar. A guerra com a Áustria estava longe de terminar, e o duque tão cedo não retornaria. Dias depois das notícias vindas da Áustria, Jules teve que levar Francine a Paris para assistir na corte a um recital estrelado por uma famosa cantora lírica espanhola. No retorno a Versalhes, quando estavam próximos do château, a duquesa abraçou seu amado e disse-lhe sem conter as lágrimas: "Meu querido, eu não tenho mais forças. Penso em Jean e no pecado que cometo por dar meu coração a você." Jules observou que a pequena janela que comunica a cabine da carruagem com a boleia estava fechada, pelo que o cocheiro não os poderia ouvir. Então, disse: "Francine, eu a amo muito, mas não podemos ficar juntos. Jean jamais permitiria que o deixasse. Neste momento nada me importa. Não sei o que vai acontecer amanhã. Contudo, hoje quero viver intensamente com você. Quando Jean retornar contaremos a ele e iremos embora. Tenho sonhado muito nos últimos meses, é uma cena diferente. O lugar não é Paris, nem sei se é a França." "Que tipo de sonho?" "Com o que sonha?" "O sonho diz respeito a todos nós. Você, Jean. Eu vejo tudo muito claro, o cenário é outro, muito diferente, mas minha visão é límpida. Não me parece um sonho sim uma lembrança. Oh, meu querido, eu estou certa de que vivemos todas as cenas. É tudo tão nítido." Francine não estava delirando. Nos sonhos em que há nitidez, que não são confusos, na verdade não se trata simplesmente de sonho, mas de desdobramento. Quando o homem dorme, como espírito que é, sai do corpo físico, ficando ligado a ele apenas pelo cordão de prata. Nesse momento em que se sente livre, o espírito pode fazer muitas coisas em prol de sua evolução, trabalhando de alguma forma com os bons espíritos, ou simplesmente estudar. Como também pode fazer coisas ruins, que só servem para atrasá-lo. Há muito a falar sobre o fenômeno chamado desdobramento, mas esta não é a oportunidade, pois não podemos afastar-nos do relato que está sendo feito. Há a possibilidade de o desdobramento levar o espírito ao passado, a acontecimentos em outras vidas, dos quais não se lembrava após o retorno à carne. No sonho contado por Francine a Jules, ela está narrando fatos ocorridos em outra vida, que envolveram também Jules e Jean. No desdobramento, fizeram uma regressão. A jovem prossegue com sua narrativa. "No meu sonho eu e você estamos juntos, nós nos amamos. Jean é seu irmão e também me ama. Por minha causa ele o odeia. Ele não me deixa em paz. Sempre que você está ausente, ele me procura, tenta conquistar-me e me faz ameaças." "Como terminam esses sonhos?" pergunta Jules. "Em certa manhã ele me persegue a cavalo, mas você me segue e nos alcança. Logo após deixarem os seus cavalos, começam a lutar. Estão próximos a um despenhadeiro, nisso ele perde o equilíbrio e cai, mas você dá um salto e consegue segurá-lo por uma das mãos. Ele, porém, em vez de fazer força para subir, faz o contrário, você é puxado por ele e ambos caem. Instantes depois são engolidos pelo mar. E depois? E você?" "Não sei. O sonho termina logo após a queda no despenhadeiro." "Não se preocupe, foi apenas um sonho. Você está apreensiva. É isso. Não existem vidas passadas. Nós nascemos e depois morremos. Com a morte,
Nossa alma vai para o céu, onde permanecerá pela eternidade, ou para o inferno, onde será escrava de Lúcifer para sempre. Isto é o que nos é ensinado desde cedo, lembra-se? Não sei. Esses sonhos parecem tão reais. Amor. Você está impressionada. Tudo o que nos foi ensinado sobre a existência de céu, inferno e purgatório, foi dito pelos sacerdotes, mas nunca foi comprovado. Quem pode afirmar? É possível que após a morte não haja mais nada. Eu não quero acreditar que depois da morte nada haja. Francine, embora sem saber, tinha uma convicção dentro de si, porque de fato nada não existe. Entretanto, ao reencarnar, as lembranças foram cobertas pelo véu do esquecimento, mas, antes de mergulhar no corpo, já possuía o conhecimento. Os jovens descem da carruagem. Jules se despede e promete voltar para conversarem. Na manhã seguinte Francine desperta mais animada. Logo depois chega Jules. A duquesa o recebe com alegria. Com exceção de Lucienne, minha dama de companhia, dei folga a todos os serviçais, não se preocupe. Ela cuida de mim desde menina, é de minha total confiança. Meu amor, sei que não estamos procedendo corretamente, mas, como lhe disse, preciso viver com você todos os momentos possíveis. Minha querida. Somos dois loucos, mas o destino pregou-nos uma peça. Eu devia conhecê-la antes de Jean. Eu a amo muito. Agora nada mais importa. Por favor, ame-me. E, então, amaram-se perdidamente naquela noite. Seus corpos se uniram em profunda troca de energias. Esqueceram o mundo e viveram intensamente aqueles momentos, como se fossem os únicos de suas vidas. Passaram a viver dia a dia seu amor proibido. Encontravam-se sempre no pavilhão de caça localizado na área do château, mas distante dos olhos dos curiosos. Juntos exultavam de contentamento. Seus corações pulsavam mais forte. Aquelas almas teriam muito a dizer, caso pudessem lembrar-se de suas vidas passadas. O tempo fugiu rapidamente daqueles encontros maravilhosos. Um fato inesperado aconteceu. Francine ficou grávida de Jules. Determinados a ficarem juntos, os amantes prosseguiram em sua caminhada sem terem certeza do que os aguardava no final, mas nada mais havia a fazer, senão esperar. Quando a gravidez começou a dar sinais, deixaram o château em Versalhes e foram para o castelo dele na Normandia, levando apenas Lucienne. Capítulo 7. O duelo. O período em que o casal de amantes viveu na Normandia foi de plena felicidade. Caminhavam despreocupados pelas praias, brincavam nas águas límpidas e ficavam horas deitados na areia, muitas vezes presenciando o crepúsculo. O tempo passou rapidamente e o filho de Francine e de Jules nasceu numa madrugada de agosto de 1673, para sua alegria e apreensão. Deram à criança o nome do avô paterno, Pierre Dercy. Numa manhã de domingo, o casal tomava o café da manhã quando Gaston se aproximou e disse: "Com licença, menino Jules, mas tenho notícias importantes." O mordomo cuidara de Jules desde a tenra idade, de modo que não o tratava de forma cerimoniosa, aliás por exigência do próprio conde. Continuou falando. "Um amigo que trabalha para o duque disse-me que ele deverá chegar a Paris amanhã." "Então chegou a hora da verdade," disse o conde. "Vamos manter a calma. Sabemos que Jean descarregará todo o seu ódio sobre nós. Precisamos proteger Pierre. Acho que o melhor a fazer é voltarmos a Paris. Pierre ficará aqui com Gaston." "Eu não quero ficar longe de meu filho," disse Francine. "Se Deus o permitir, será por pouco tempo," respondeu Jules. "Vamos resolver tudo com Jean. Sabemos que ele não nos perdoará, mas espero que ele entenda e nos libere." E voltando-se para o mordomo: "Gaston, você e Lucienne ficarão com Pierre. Se não retornarmos em uma semana, vocês partirão para a Inglaterra, onde procurarão o meu irmão. E agora,
dirigindo-se à criada. Lucienne. Procura uma ama de leite que tenha disposição para viajar e a contrate. Vou escrever uma carta para Antônio relatando tudo e enviarei também o meu anel e vou colocar meu sinete sobre o lacre da carta, para que não sejam suscitadas dúvidas quanto à filiação de Pierre. Pensou mais alguns instantes e completou. Gaston. A viagem até Calais é longa, ou seja, você não pode perder tempo. Se não voltarmos em 7 dias, parta imediatamente. Ninguém na França por hora deve saber sobre o nascimento da criança. Peça a seu filho Duval para tomar conta de tudo aqui na Normandia. Apesar da angústia que envolveu pelo fato de afastar-se do filho recém-nascido, Francine entendeu que, para a proteção do menino, aquela era a melhor solução. E assim foi feito. Os jovens retornaram a Paris e, quando chegaram à propriedade do duque, este já os esperava. O que aconteceu? Por que Francine deixou o château? Onde estavam? Jules e Francine acomodaram-se na ampla sala da propriedade do duque e contaram tudo, ocultando apenas o nascimento de Pierre. Tentaram fazer Jean compreender que não houve predisposição para trair. Covardes. Vocês são um par de covardes. Traíram a minha confiança. Francine, minha querida esposa, uma vagabunda. Os amantes pediram perdão ao marido traído e manifestaram a vontade de saírem juntos da França. Iriam para a Espanha onde Francine tinha parentes. Jean nunca mais os veria, não obstante, o duque queria lavar a sua honra com sangue e, de repente, sacou uma garrucha e apontou para ambos, dizendo em voz alta: Fiquem quietos. Esta garrucha está carregada. Tem apenas uma bala, suficiente para atingir um dos dois. Se um esboçar reação, o outro morre. Vamos para a sala das armas. Jules e Francine obedeceram. Ato contínuo, o duque chamou seu escudeiro Paul Dumont e ordenou que amarrasse Francine em uma cadeira. O escudeiro obedeceu, e Francine, que já chorava muito, implorava pelo perdão do marido. Ainda com os olhos faiscando de ódio, o duque disse a Jules: Você mostrou ser um bom conquistador. Vamos ver agora se é tão bom também com uma espada. Jean desembainhou sua espada e mandou que o conde fizesse o mesmo. Francine gritou desesperada: Você é o melhor espadachim da França. Não pode fazer isso. Será assassinato. Jules não poderá vencê-lo. Ele é um nobre, disse Jean. Por que não aprendeu a esgrimir? Jules é um homem bom. Não nasceu para matar seu semelhante. Porque todo homem tem que se dedicar às armas. Tenha calma, Francine. Tudo está feito. Não vou fugir, disse Jules, como se estivesse vendo o que ia acontecer. Em guarda, gritou o duque. Em seguida cruzaram as espadas e começaram a luta. Jules defendia-se como podia, procurando aparar os golpes do adversário, que era muito habilidoso. Aos poucos o conde foi perdendo terreno, suas pernas já não obedeciam. Estava cansado e mal conseguia manter-se de pé. O duque, ao contrário, preparado tanto física como tecnicamente para o manejo da espada, aos poucos foi encurralando Jules. A partir daquele momento o conde sabia que estava em vias de ser derrotado. Num lance rápido, Jean deu um corte em seu braço direito, seguido de outro no esquerdo e, por fim, em seu rosto. Francine gritava em desespero. Queria ajudar o amado, mas nada podia fazer. Então, Jean desarmou o rival e, encostando a espada em seu peito, disse: Lembra-se daquele duelo no qual matei o garoto traído pela noiva após desarmá-lo? Você disse que eu fui covarde. Agora o quadro é idêntico. Eu o desarmei. Devo eu simplesmente embainhar minha espada? Claro que não, morra, maldito. Jean enfiou com força a espada no peito do fraco adversário. Jules caiu agonizando. Jean aproximou-se e penetrou a espada no peito do rapaz mais 3 vezes e depois chamou seu escudeiro,
dizendo-lhe em voz baixa, para que Francine não pudesse ouvi-lo: hoje à noite leve o corpo para Versalhes e o enterre na floresta próxima ao château. Não quero que me diga depois onde o enterrou. O segredo será só seu. Francine chorava desesperada, chamando o duque de assassino. Ajoelhado ao lado do corpo físico ensanguentado, Jules parecia atônito. Não podia perceber o que tinha acontecido. O que fazia ali e por que estava vendo seu corpo. Em desespero, começou a gritar e, em seguida, correu até Francine aos prantos. Abraçou-a, falou com ela, mas não obteve resposta. O corpo físico de Jules Dercy foi levado dali por Paul Dumont, que o enterrou na floresta, a alguns metros de uma gruta. O espírito Jules, entretanto, continuava ao lado de Francine tentando fazer-se ouvir. Estava, de fato, muito perturbado. Desde a morte de Jules, a duquesa foi trancada num quarto da propriedade. O duque precisava pensar nos surpreendentes acontecimentos que culminaram com a morte do rapaz. Precisava retornar ao fronte, mas não sem deixar tudo devidamente organizado. Finalmente, encontrou a solução que achara ser a melhor. Entrando no quarto onde estava a duquesa, disse-lhe friamente: eu gostaria de matá-la, mas a morte acabaria com seu sofrimento. Já decidi nosso futuro. Você ficará enclausurada para sempre e eu me tornarei mais rico e poderoso. Vou levá-la para o convento das Ursulinas, em Loudun. Sua madre superiora deve favores à minha família e cuidará muito bem de você. Capítulo 8. O convento das Ursulinas. Decorridos alguns dias, Jean de Labertot entregou Francine à Madre Mary, diretora do convento das Ursulinas, orientando-a para que a deixasse em clausura para sempre. Periodicamente, remeteria moedas de ouro ao convento a título de bonificação. Retornou dali diretamente para o fronte. Após o decurso de uma semana, Gaston pressentiu que algo de mal acontecera com Jules e Francine e, assim, partiu para Calais levando consigo o pequeno Pierre, Lucienne e a ama de leite contratadas sigilosamente. Durante o percurso procuraram dar à criança o máximo de conforto para que ela suportasse a viagem. A carruagem trepidava muito por força da estrada de terra batida e cascalhos. Em virtude da longa distância entre a Normandia e Calais, foram obrigados a pernoitar em estalagens próximas ou à beira da estrada. Gaston e Lucienne fingiram ser marido e mulher em viagem com o filho e sua ama de leite. Dias depois chegaram ao destino. Gaston foi ao porto procurar o capitão Henri, velho amigo do conde Pierre Dercy, quando ficou sabendo que ele estava viajando. Durante alguns dias Gaston aguardou a volta do capitão, pois não queria arriscar-se embarcando em outro navio. Depois de muito cansaço pela espera, finalmente Henri aportou. Uma semana depois, levantou âncoras e navegou para a Inglaterra. A bordo estavam Gaston, Lucienne, Pierre e sua ama de leite. A esperança os alimentava. Iniciava-se um novo rumo para as vidas daquelas pessoas, e Pierre começava o seu primeiro capítulo longe da pátria onde nasceu. O Duque de Labertot deixou Francine no convento das Ursulinas e retornou ao campo de batalha, certo de que sua presença em Paris não fora notada. O convento das Ursulinas, cujo átrio era ladeado por claustros abobadados, tinha jardins muito bem cuidados e magníficos terraços e era dirigido com rigor pela Madre Mary. As freiras e noviças, que ali viviam, dedicavam-se ao trabalho diário com uma divisão de tarefas muito bem executadas. Todos os horários eram observados, com a jornada diária começando muito cedo. Pela manhã, ainda antes do nascer do sol, todas se dirigiam em silêncio à capela localizada junto ao átrio, para a missa que era celebrada pelo padre Philippe, confessor do convento. Após o culto, freiras e noviças iniciavam seus trabalhos, que se desenvolviam até o meio-dia, quando invariavelmente era tocado o sino 3 vezes, oportunidade em que as religiosas interrompiam suas tarefas e se dirigiam ao refeitório. Encerrado o almoço,
Todas se dirigiam às suas celas onde permaneciam em oração durante 2 horas, voltando depois às suas atividades, até as 18 horas, quando novamente era tocado o sino do convento convocando-as para o jantar, após o qual iam para suas celas e lá permaneciam até a manhã do dia seguinte. Poucos eram os momentos destinados ao lazer. Imediatamente após ser entregue a Madre Maria pelo Duque de Lambertou, Francine foi levada a uma sala que servia de gabinete para a Madre Superiora. Suando frio, a duquesa pôde perceber com muita clareza como seria a sua vida a partir daquele momento. Sem esboçar um sorriso, Madre Maria falou-lhe das atribuições que lhe seriam conferidas. Tenho certeza de que seu marido possui razões suficientes para trazê-la para a clausura, mas não quero saber quais são. Aqui passará todo o tempo que lhe resta de vida. Nunca mais falará com outras pessoas a não ser com aquelas que aqui vivem. Toda semana, uma das irmãs vai à vila próxima a vender as hortaliças que cultivamos, mas essa tarefa jamais será atribuída a você, por motivos óbvios. Quer dizer que sou prisioneira neste convento? Perguntou Francine. Se quiser encarar assim, nada impede, mas vamos tratar do que é importante. Suas tarefas. Você cuidará de toda a limpeza do convento, auxiliando a irmã Júlia, que já está idosa para realizar trabalhos pesados. Não usará as belas roupas que trouxe. Seus cabelos serão cortados bem curtos e seu corpo será coberto apenas pelo manto cinza escuro que lhe será entregue quando sair desta sala. Sua cabeça será coberta por uma touca da mesma cor, que somente poderá ser tirada quando for dormir. Somente o Duque de Lambertou poderá visitá-la. Fale com as freiras e com as noviças apenas o necessário. Entendeu tudo? Sim, Madre Mari, respondeu Francine, de modo obediente. Quase esqueci de algo muito importante, completou a madre. O Duque quer que controlemos seus períodos de fertilidade. Aquelas últimas palavras feriram intensamente a duquesa, que, de imediato, tirou suas conclusões a respeito da ordem do Duque. Naquele instante dirigiu seus pensamentos ao Senhor, pedindo compaixão. A duquesa tinha apenas 23 anos. Quanto tempo ainda viveria para passar por todas aquelas provações? Pensou em seus pais, falecidos prematuramente, e pediu-lhes ajuda. Francine passou seu primeiro dia no convento e, à noite, viu-se trancada na cela que lhe foi destinada, localizada no último andar, na extremidade de um longo corredor. Sentou-se no catre e fechou os olhos para se lembrar de todas as cenas que viveu com Jules. Doravante aquele seria seu alento. Seu corpo estava preso, mas sua mente era sua liberdade. Naquele momento, uma calafrio invadiu todo o seu corpo. Teve a impressão de que não estava sozinha, embora não visse ninguém na pequena cela. A sensação de Francine de que não estava só tinha fundamento, pois Julias ali estava, a seu lado, desesperado por não se fazer ouvir. Acariciou o rosto da amada, que não esboçou nenhuma reação. O espírito Jules ainda não dera conta de sua desencarnação, mas logo viria a perceber. Passava os dias e as noites sentado num canto da cela de Francine. Por que ela não fala comigo? Pensava. Um dia, porém, teve ciência da realidade, quando viu diante dele 2 mensageiros enviados pelo mundo espiritual. Espantado, tentou falar, mas não conseguia emitir som algum. Em sua mente ecoavam palavras vindas de um dos mensageiros. Irmão, você não precisa da voz para comunicar-se conosco. Use o seu pensamento. Há muito vínhamos tentando a comunicação, mas você não nos via, estava em outra sintonia em razão de seu desespero. A mente de Jules começou a receber a transmissão. Estava atônito. O que era aquilo? Quem eram eles? Em dado momento, perguntou. Eu estou morto. Lembrou-se então do último encontro com Jean e sentiu em seu corpo perispiritual o frio do aço da espada do rival, que penetrara em seu corpo físico pelo menos 3 vezes. E disse. Sim,
Eu morri. Fui assassinado por aquele canalha. Não, irmão, interrompeu o mensageiro. A morte não existe. Somos todos imortais. Morreu apenas o seu corpo físico. Nós todos somos espíritos criados por Deus e temos muitas vidas terrenas, necessárias a nosso aprimoramento. Somente com as experiências adquiridas em nossas inúmeras reencarnações, e com os resgates pelo que fizemos em vidas passadas, podemos passar para outros estágios no universo. Nos seus estudos religiosos nunca lhe disseram que há muitas moradas na casa do Pai? Com evolução gradativa, um dia sairemos do mundo denso para habitar mundos mais sutis. Nós estamos aqui para levá-lo. Você precisa retomar a jornada a qual todos estamos destinados. Evoluir para Deus. Eu não posso sair daqui. Francine precisa de mim. E é o Duque, de quem quero me vingar. Jules. Você não poderá ajudar Francine. Todo o sofrimento por que ela está passando é fruto da sua própria semeadura. Estas provas já lhe estavam estabelecidas. Estavam no seu programa reencarnatório. Não entendo. Sua companhia é perniciosa para Francine. Suga-lhe as energias vitais, como um planta parasita que se alimenta da seiva de outra planta. Por ora, precisa reequilibrar-se a fim de que esteja na condição de ajudar. Mas Deus tudo sabe e cuida de todos. Confie. Deixe que Francine prossiga seu trajeto na Terra. O seu já terminou. Quem sabe, talvez se reencontrem algum dia. Não, eu não posso. Vou ficar, insistiu Jules. Só irei depois que tudo estiver resolvido. Tenho muito a fazer. Preciso também encontrar meu filho. Podemos dizer-lhe que seu filho está bem em companhia de seu irmão. Ele será bem educado e um dia fará o que tem que ser feito. Não se preocupe. Não, eu não vou, disse Jules, com determinação. Tudo bem, irmão. Deus deu-nos o livre-arbítrio, devendo cada um proceder de acordo com sua consciência e vontade, certo de que tudo que é plantado com certeza será colhido. Quem sabe um dia você pedirá a ajuda do Senhor. Peça e será atendido. Muita paz. Aqueles mensageiros, envoltos em claridades, afastaram-se. Jules permaneceu sentado num dos cantos da tosca cela. Agora tinha consciência de tudo o que ocorrera. Apesar de entender o que os mensageiros lhe transmitiram, não compreendia a razão pela qual sua companhia poderia ser prejudicial à sua amada. De fato, Jules, ali permanecendo, estaria retardando seu progresso. E Francine sentiria os efeitos da presença de Jules, cujos fluidos assimilava e deles impregnava o próprio perispírito. Note-se que obsessão não ocorre apenas por vingança. Aquele espírito que quer bem a um encarnado, e permanece perto dele, é um obsessor. No caso, pelo amor que nutria pela duquesa, revestido por forte inclinação sexual, Jules se tornaria um incubus, isto é, um obsessor movido pelo amor e pelo sexo. Fugiu o tempo. Certa manhã, Jules, sentado no catre da cela, olhava Francine, acariciando-a, quando viu o pequeno quarto invadido por muitos espíritos de aparência sombria. Quem são vocês? Eu não os chamei aqui. Nós viemos para ajudá-lo a vingar-se de Jean de Labertou, disse um deles, de aparência jovem. Jules olhou atentamente para o espírito e o reconheceu. Era o jovem cuja noiva fora desvirginada pelo duque, que depois o matou em um duelo. O rapaz prosseguiu. Todos os que estão aqui foram destruídos pelo duque e querem vingança. Vamos invadir a mente daquele canalha até que ele morra ou enlouqueça. Não lhe daremos paz. Somos muitos, e um de nós estará sempre ao lado dele. Se vocês têm essa força, por que já não destruíram? Indagou Jules. Não é como você pensa. É preciso um trabalho de fortalecimento. Eu e todos deste grupo estávamos perdidos e nos encontramos um a um no lugar onde fomos socorridos e orientados.
Fizemos um longo treinamento e tivemos bons mestres. Que lugar é esse? Perguntou Jules. É o lugar para onde vão pessoas como nós, após a morte. Lá não há luz que cega, porque estamos protegidos pela névoa escura. Existem muitos mestres e chefes, em perfeita hierarquia. Aprendemos a conhecer todas as formas de alimentar o desejo de vingança e depois satisfazê-lo. Nós já estamos preparados e vamos ajudá-lo. Temos muitas tarefas dadas pelo nosso chefe e muitas vezes um ou mais de nós precisa se ausentar e, quando isso acontece, os demais permanecem com a vítima. Nossa meta é destruir o Duque para, finalmente, o levarmos para o mundo da escuridão. Vamos incentivá-lo a ser cada vez mais cruel, a continuar praticando o mal com intensidade. Ele é um homem cruel, como foi em outras vidas. Então, vocês querem cultivar nele o instinto mal, argumentou Jules. Cultivar, não. Ele já possui a marca da maldade. Queremos incrementar esse sentimento até levá-lo à loucura. Aí, sim, estará pronto para desencanar e, quando acordar, será lançado num abismo bem profundo, onde sofrerá todos os horrores e torturas. E, então, você está conosco? Não sei. Preciso pensar. Não estou acostumado a fazer o mal, disse Jules. Talvez. Mas nós o conhecemos de outras jornadas, muito antes da sua última passagem pela Terra. Por que acha que foi alvo de tantas desgraças e morto pelo rival? Decida-se. Vai se juntar ao nosso grupo ou não? Capítulo 9. O herdeiro do Conde Jules. Gaston finalmente chegou a Londres e imediatamente dirigiu-se ao distrito de Kensington. Não foi difícil encontrar a propriedade da família Darcy, pois ali já estivera por diversas vezes em companhia do velho conde. Foi recebido por Antoine e Anne, que não esconderam a surpresa. Gaston. O que faz aqui? Quem são essas pessoas e essa criança? Perguntou Antoine. Deixe-nos entrar, Monsieur Antoine. Vou dar-lhes todas as explicações. Antoine deu ordens a um dos criados para acomodar Lucienne, a ama de leite e o pequeno Pierre. Depois, ele e Anne levaram Gaston para uma sala onde sentaram confortavelmente, passando o mordomo a fazer seu relato. Contou sobre o romance de Jules com Francine e finalmente sobre o nascimento do pequeno Pierre, entregando-lhe a carta escrita pelo conde. Esperei uma semana pela volta do conde e depois segui rigorosamente suas instruções. Ainda cogitei de minha ida a Paris para tentar descobrir alguma coisa, mas, depois de refletir, concluí que não podia arriscar a vida do menino. E assim parti para cá com ele, com Lucienne e com a ama de leite. Você fez bem. O duque não sabe da existência de Pierre. Não, monsieur. Quando a duquesa engravidou, o conde partiu com ela para o castelo da Normandia e lá permaneceram até o nascimento de Pierre. O conde teve o cuidado de manter no castelo somente os empregados de total confiança, que já vinham servindo a família há anos. Garanto o silêncio de todos. Antoine a princípio pensou em ir à França investigar, mas logo desistiu da ideia, uma vez que ao pisar em solo francês seria preso e levado para a Bastilha. Resolveu então mandar a Paris um de seus empregados, ao qual deu instruções para localizar seu irmão. Dias depois, o empregado retornou. Procurei o conde por toda a Paris, mas ninguém tem notícias dele, nem da duquesa de Labertaux. Fui a Versalhes, mas não tive sucesso. Parece que ambos desapareceram. E o duque? Perguntou Antoine. Sabe-se que ele está no fronte lutando com os austríacos. Ninguém o viu em Paris, nem em Versalhes. Gaston, você tem certeza de que meu irmão e a duquesa foram ao encontro do duque de Labertaux? Absoluta, respondeu Gaston. O desaparecimento de Jules e da duquesa revela o pior, disse Antoine. Acho que foram mortos pelo duque, que deve ter dado fim a seus corpos. Por ora nada podemos fazer. Se ainda estiverem vivos,
Darão um jeito de virem para a Inglaterra. O Duque de Lamberton é um homem poderoso em território francês, de modo que eles não se arriscarão inutilmente ficando na França. À noite Antoine e Anne conversaram sobre os surpreendentes acontecimentos em torno de Jules e depois falaram sobre o pequeno Pierre. Emocionada, Anne iniciou o diálogo. Estamos casados há alguns anos e ainda não temos filho, apesar de o desejarmos imensamente. Acho que não é nosso destino gerar um filho, mas penso também que Deus reservou-nos essa bênção de uma outra forma. Pais são aqueles que dão seu amor e encaminham o filho pela senda do bem. Devemos criar Pierre como nosso verdadeiro filho. Vamos abençoá-lo e batizá-lo sem demora. Oh, meu querido! Temos o nosso filhinho. Antoine emocionou-se com as palavras de Anne e, não contendo as lágrimas, falou. Você é uma mulher maravilhosa. Vamos criar Pierre com muito amor e, como disse, orientando-o para trilhar as veredas do bem. Amanhã irei à igreja e falarei com o padre Richard sobre o batizado. Antoine Dercy, quando chegou a Londres, teve dificuldades para encontrar uma atividade. O velho conde enviava-lhe dinheiro suficiente para sua manter-se para as despesas com a propriedade de Kensington. Depois da morte do velho Pierre, Jules continuou ajudando o irmão, mas Antoine não era homem de viver sem trabalhar e, assim, tratou de buscar algo para fazer. Lembra-se da ajuda que lhe deu o padre Richard, que conhecia a família Dercy há muitos anos e por isso ficou feliz em levar Pierre para ser batizado em sua paróquia. Graças ao pároco, Antoine começou a lecionar o idioma francês para os filhos de muitos nobres ingleses. Sua fama de ótimo professor espalhou-se por Londres. Além das aulas de francês, deu início a uma outra atividade para ele muito prazerosa, a esgrima. Depois de algum tempo passou a receber seus alunos num salão de sua casa, que transformou em ginásio de esgrima. O pequeno Pierre Dercy foi batizado na paróquia de Padre Richard numa bela manhã de domingo. A cerimônia foi simples, com a presença apenas de Antoine, de Anne e dos padrinhos Gaston e Lucienne. Capítulo 10. A volta de Jean de Lamberton. Enquanto isso, no convento das Ursulinas, Francine segue seu caminho suportando as provações com resignação. De seus olhos não saem mais lágrimas, nem mesmo quando é castigada fisicamente pela Madre Superiora, o que ocorre com certa frequência. Sabe que um dia tudo acabará e ela estará liberta. Seu coração pulsa aceleradamente quando seus pensamentos retornam no tempo e a levam ao passado, quando viveu seu grande amor com o conde Jules Dercy. Segue a rotina do convento, pouco ou quase nada fala. Às vezes a freira Júlia lhe dirige algumas palavras de conforto. Jules continua ao lado de Francine. Uma noite, os espíritos que o visitaram anteriormente, convidando-o para ajudá-los na vingança contra o Duque de Lamberton, retornam. Um deles pergunta-lhe. E então? Vai trabalhar conosco? Jules lembrou-se da visita dos mensageiros da luz e de suas palavras. Diz então aos visitantes. Eu não quero ser escravo de ninguém, e, pelo que concluí de suas palavras, o que fazem é servir a um chefe nesse lugar de trevas. Um chefe que lhes dirige os passos, guiando-os no caminho do mal. Querem vingança contra o Duque. Façam o que quiserem, mas sem a minha participação. Quero apenas proteger aquela que amo, ficar ao lado dela e tudo fazer para evitar que lhe façam mal. Pensarei no Duque depois, e, seja qual for minha decisão, agirei por minha vontade. Saiam daqui e não voltem. Os espíritos vingadores retiraram-se contrariados por não terem conseguido a adesão de Jules. Um deles falou preocupado. O chefe mandou que recrutássemos Jules Dercy para nossas hostes. Temos que aproveitar enquanto ele está desnorteado e preso à sua amada. A qualquer momento os discípulos do Cordeiro poderão levá-lo. Se fracassarmos, seremos castigados.
Aqueles espíritos sofredores continuaram a aliciar Jules na tentativa de levá-lo para as regiões umbralinas e torná-lo mais um a serviço do mal, mas a resistência do conde era tenaz. Nada me afastaria de perto de Francine, pensava. 2 anos depois da morte de Jules d'Ercy, o duque de Lambertot retornou a Paris. A guerra com a Áustria, que terminaria somente em 1678, para ele acabara. Seu regresso foi revestido de toda a pompa, com muitas homenagens. Pediu audiência ao rei Luís XIV, que o recebeu logo depois. Jean queria obter do rei o cumprimento das promessas que lhe foram feitas. A seu ducado foram adicionadas muitas propriedades, inclusive o condado d'Ercy. Jean justificou ao rei sua pretensão àquela riqueza. Como já é de conhecimento na corte, o conde d'Ercy desapareceu. Ninguém sabe dele. Quando parti para a guerra, comuniquei a Vossa Majestade que pedi a ele para proteger a duquesa de Lambertot. Pois bem, ela também desapareceu. Lamentavelmente acho que fugiram juntos. Jules d'Ercy abandonou suas propriedades. Sabia que, se permanecesse na França, teria de ajustar contas comigo. Covardemente preferiu a fuga. Meu escudeiro Paul Dumont andou fazendo sondagens aqui em Paris e em Versalhes. Há rumores de um romance entre os dois. Assim, estando abandonado o condado, quero reivindicá-lo. Mesmo porque o conde não tem filhos e seu irmão é um inimigo da França. Vossa Majestade, no exercício de vosso poder absoluto, pode tirar o título de nobreza e as propriedades de Jules d'Ercy. Peço que sejam transmitidas a mim, também como prêmio por minha participação na guerra. E assim foi feito. O agradecido rei Luís passou para o duque de Lambertot todas as propriedades de Jules d'Ercy situadas na França. Logo depois que Jean de Lambertot integrou as suas as riquezas que lhe foram dadas pelo rei, mandou chamar seu filho em Reims. Já era hora de voltar para casa. Poderia concluir seus estudos em Paris, se assim o desejasse. O jovem Jacques de Lambertot finalmente estava em casa. Durante algumas semanas foi instruído pelo pai no que concerne às propriedades da família e sua administração. Quanto ao manejo das armas, o jovem recebeu adestramento por conhecido mestre em Reims, mormente na esgrima. Cabia agora ao duque completar esse adestramento. Queria fazer do filho um exímio espadachim. Jacques era muito parecido com o pai, não apenas fisicamente, mas também quanto à má índole. Assim como Jean, ele não tinha respeito pelo ser humano, mormente os mais humildes. Alguns anos depois de sua volta ao lar, ficou conhecido, a princípio em Paris, depois em toda a França, ficou famoso como o pai. Após apossar-se das propriedades do conde, Jean resolveu visitar Francine em Loudun, no convento das Ursulinas. Pediu para entrevistar-se com Madre Mary. E então, Madre, como está minha mulher? Ela está bem. Não estava habituada a trabalhar, mas agora é uma ótima serviçal. Fez aquela verificação que lhe pedi? Como ela está hoje? Não se preocupe. Ela não está fértil. Mande-a interromper os serviços e tomar um banho. Quando estiver pronta, chame-me. Enquanto Madre Maria cumpria as ordens do duque, ele dirigiu-se ao jardim do convento e aguardou até ser chamado. Foi encaminhado à cela de Francine, que se assustou ao vê-lo. Jules avançou sobre ele, mas não conseguiu atingi-lo. O espírito percebeu que não podia tocá-lo. O duque começou a falar. Eis-me aqui. Vim visitá-la, embora não devesse. O que quer de mim? Já não é suficiente o mal que me causou? Não me fale em causar mal. Esqueceu o que fez comigo, com minha honra. Eu não vim aqui para discutir sobre a prática do bem ou do mal, vim para reivindicar meu direito de marido. Em seguida, aproximou-se da duquesa, insinuando-se. Apesar dos maus tratos, você continua linda. Quero você. Francine tentou resistir. Mas o duque arrancou a manta que cobria seu corpo.
Olhou-a com avidez e em seguida a estuprou. A tudo presenciando, Jules gritava desesperado, sabendo que nada podia fazer para defender os amada. Francine chorava e se debatia, mas não tinha forças para impedir a violência. Após o ato abjeto, o duque, dirigindo-se à porta da cela, prometeu: "Eu voltarei." Jean de Labertaux deixou o convento, montou em seu cavalo e voltou exultante para Paris. Todos os seus planos haviam dado certo. Matar o rival, tomar as suas propriedades e estava com a duquesa sob seu controle. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 11. O presente para Antoine e Anne. O desaparecimento do conde Jules d'Ercy e da duquesa de Labertaux passou a fazer parte de mais um mistério entre os muitos existentes na França e que eram alimentados pelo imaginário popular naquela época. Antoine concluiu que naquela oportunidade nada poderia fazer para deslindar aquele que tinha como personagem seu irmão e a duquesa. O pequeno Pierre tem 3 anos de idade. É um menino muito bonito, esperto e carinhoso. Suas peratices enchem de alegria todos os que com ele convivem. Tem em sua madrinha Lucienne sua maior aliada, que sempre procura encobrir as travessuras mais graves, como no dia em que quebrou um enorme vaso de porcelana em que seu avô trouxera de uma viagem à China havia muitos anos. Chama Antoine e Anne como papai e mamãe, e é visível o amor que ambos sentem por ele. Mas a família ainda estava para ser completada. Numa noite muito fria, ouviu-se fortes batidas no portão da propriedade. Um dos serviçais apressou-se para saber quem batia de forma tão contundente. Abriu o portão, olhou em torno e não viu ninguém, mas, quando fazia o movimento para fechar, ouviu choro de criança e levou um susto ao olhar para o chão. Dentro de um cesto havia um recém-nascido. Aos gritos, chamou o patrão, que correu para o portão. Antoine tomou um susto. Pegou o cesto, levando-o para dentro. Logo, Anne, Lucienne e Gaston aproximaram-se falando todos ao mesmo tempo. Antoine acalmou-os. Tirou o recém-nascido do cesto e começou a falar. "Vejam. É uma linda menininha." "Que gracinha!" exclamaram. "É evidente que alguém não quis essa criança. Vamos entregá-la às autoridades. Se a colocaram em nossa porta, há um motivo que não podemos ignorar, embora não saibamos qual seja", observou Anne. "Talvez porque a mãe almeja para ela uma boa educação", arriscou Gaston. "Antoine, essa criança está aqui para ser nossa. É um desígnio de Deus. Eu sinto isso. Ademais, Pierre precisa de uma companhia", aduziu Anne, com firmeza. "Eu também tenho a impressão de que essa menina vai ser muito importante em nossas vidas. Está decidido. Vamos adotar as providências legais. Ela será nossa filha. Lembro-me da conversa que tivemos quando Pierre veio para nós. Nós não podemos gerar filhos, mas temos filhos do coração. Que nome daremos a esse pequenino ser?" "Sophie", respondeu Anne, ao mesmo tempo em que chamava Pierre. "Meu filhinho. Você acaba de ganhar uma irmãzinha." Enquanto se desenrola a trama que envolve as famílias d'Ercy e Labertaux, numa colônia do mundo espiritual, os mensageiros que estiveram com o espírito Jules aguardam para serem atendidos pelo instrutor Albano. Alguém abre uma porta e pede que ambos entrem na sala onde está o instrutor. Após os cumprimentos, um deles começa a falar. "Irmão Albano, estamos preocupados com o sucesso da missão que nos foi confiada. Jules d'Ercy não quer afastar-se de Francine de Labertaux. Ainda não se deu conta de que sua companhia lhe é nociva. Ao mesmo tempo, ele sofre assédio das trevas", contrapôs outro mensageiro. Irmão Albano ouviu atentamente a narrativa dos mensageiros e, instantes depois, ponderou. "Meus irmãos sabem que o trabalho é difícil, mas não podem esmorecer.
foram encarregados de trazer Julius Dercy porque ele já tem merecimento para prosseguir sua jornada neste lado da vida e preparar-se para um novo retorno ao orbe terrestre. Não será fácil convencê-lo a deixar aquela que ama. É preciso mostrar-lhe que seu tempo na Terra acabou. E que em relação a esse fato, ele nada pode fazer. Já lhe falamos da lei de progresso. Mostramos que agora pertence a outra dimensão e que seu corpo é de outra natureza, vaporosa e maleável. É necessário que lhes fale do amor de Deus por suas criaturas. Continuem velando por ele, mas não se mostrem. Ele necessitará de sustentação fluídica. Orem. Nós estaremos igualmente orando pelo êxito da missão. O instrutor levantou os olhos para um ponto do infinito e sussurrou, qual se fora uma prece. Quanto às forças que assediam nosso irmão, Mister se faz o isolamento magnético do mosteiro, fortalecendo assim psiquicamente todos que ali se encontram. Vigilância e oração. Encerradas as instruções, Albano continuou em prece, seguido pelo grupo. Desde então, aqueles mensageiros passariam a missão de guardiões do mosteiro. Sempre que as sombras tentavam aproximar-se de Julius, estes lançavam um véu que funcionava como parede intransponível. A cada aproximação do grupo de obsessores, do véu partiam raios luminosos que os ofuscavam. Na sintonia em que estava, Julius nada percebia. Capítulo 12. A fuga. No convento das Ursulinas havia uma noviça de nome Françoise. Tinha 17 anos. Logo que ela e Francine se viram, identificaram-se rapidamente. Raras eram as oportunidades para uma conversação, mas a empatia entre elas era flagrante. Certa manhã, quando foi levada ao jardim que ornamentava o pátio interno do convento, Francine deparou-se com a noviça, que podava as rosas. Percebendo que não havia testemunhas próximas, procurou diálogo com a jovem, perguntando-lhe que razões fizeram-lhe optar pelo hábito. Françoise explicou-lhe que não se tratava de uma opção, mas de uma imposição de seus pais. Contou que era filha de um barão em Belfort, cidade quase na fronteira com a Suíça. Fica bem longe de Paris, observou Francine. Mas esse foi o desejo de meus pais. A intenção era mesmo levar-me para longe. Cometeu algum erro? Amei. Esta foi a minha falta. Acho que entendi. Você ficou apaixonada por um plebeu. Sim, mas não tive culpa, foi superior às minhas forças. Eu o conheço desde pequena. Seus pais trabalham no baronato. Sua mãe é cozinheira e seu pai dirige todos os serviçais. É uma espécie de mordomo. Depois que eu e Lucas crescemos, percebemos que nos amávamos. Eu, na minha ilusão, pensei que meus pais compreenderiam e aceitariam, tendo em vista que conheciam Lucas desde o seu nascimento e tinham muita afeição por ele. Todavia, a reação deles foi muito ruim. Como poderiam deixar que eu me casasse com um plebeu? Jamais, disse meu pai. E a decisão dos seus pais foi esta: interná-la no convento. Foi o que aconteceu. Queriam também despedir os pais de Lucas, que eram seus empregados. Para que tal não acontecesse, exigiram que Lucas se alistasse no exército do rei e decidiram que eu deveria ingressar num convento e dedicar minha vida religiosa. Para que seus pais não ficassem sem trabalho, Lucas deixou o baronato e foi alistar-se no exército. Quanto a mim, aqui estou no convento das Ursulinas. Depois da tempestade vem a bonança. Quando se acalmarem, virão buscá-la. Eu não creio. Eles ficarão muito bem com meus 2 irmãos. Só vejo uma hipótese para sair daqui. Qual é? Estou curiosa. Se arranjarem um casamento para mim com um nobre rico. A conversa das moças foi interrompida pela Madre Superiora, que, prometendo castigar Francine pela desobediência, falou. Recebi uma mensagem do Duque de Labertou. Deve vir visitá-la amanhã. Ouvindo o nome do Duque, Francine estremeceu. Mas uma vez o martírio se repetiria. De fato,
No dia seguinte, o Duque de Lambertot chegava ao mosteiro das Ursulinas. Depois de conversar com Madre Maria e dar-lhe dinheiro, dirigiu-se à cela de Francine. Julius observou-o, à distância, projetando sobre ele toda a sua raiva. Correu para junto da amada, a fim de sugerir-lhe um caminho para a fuga. O rival seguiu para a cela da condessa, deixando-a capa na antessala. Não houve diálogo. Francine recebeu o duque, passivamente, sem resistência, enquanto Julius assistia a tudo, impotente. Miserável, bradou Julius, espumando de ódio. Pensou em pedir ajuda a Deus, mas não estava certo de sua fé. Na verdade, Julius Dercy, apesar de frequentar templos religiosos quando estava encarnado, foi criado pelos pais para viver as ilusões do mundo de César. Nos seus parcos estudos religiosos, dirigidos por sacerdotes, aprendeu que a fé estava pautada na crença baseada em dogmas, uma fé cega, de modo que ela desmoronou quando veio o sofrimento. Julius, em suas múltiplas vidas muito aprendeu, mas a cada existência foi coberto pelo véu do esquecimento, no tocante às vidas anteriores. Portanto, havia esperança de que a sua fé estivesse apenas adormecida, podendo ser despertada a qualquer momento. Depois da última visita do duque, Francine concluiu que o marido nunca a deixaria em paz. Prendê-la naquele convento não lhe parecia suficiente demais, nutria por ela um desejo incontrolável. A solução seria escapar daquele lugar horrendo. Mas como? Era constantemente vigiada pelas madres, que obedeciam cegamente às ordens da superiora. Numa manhã bem cedo, antes de ser tocado o sino da aurora, conseguiu chegar à cela de Françoise. Bateu suavemente, mas o suficiente para ser ouvida. A noviça abriu a porta e Francine entrou. — O que faz aqui? Perguntou. — Eu não posso mais ficar aqui. Preciso encontrar um meio de fugir. — Como? — Sei que você é quem rega as flores antes do anoitecer. Apenas peço que deixe destrancada a portinhola que dá para os fundos do convento. Mas ainda assim terá de transpor um muro alto. Pretendo escalá-lo, por meio dos galhos da mangueira. Um deles pende para um outro lado do muro. Meu Deus! Isso pode ser perigoso. Eu não sei, tenho medo de que sejamos descobertas. Se fizermos tudo direito, temos chance de escapar. Mas vou precisar de roupas adequadas. Quanto a isso, posso conseguir algumas peças na lavanderia. Francine abraçou a jovem, em expressão de agradecimento. 2 dias depois, as freiras dirigiram-se ao refeitório, após as preces e atividades matinais. Francine pretendia fugir na madrugada seguinte. Um sinal de Françoise, disfarçadamente, deu a entender que as providências haviam sido tomadas. E assim, no meio da noite, Francine conseguiu chegar ao jardim. A lua estava encoberta, o que aumentava a escuridão. Deitou no chão e arrastou-se até a mangueira, onde encontrou as vestes deixadas pela noviça. Estavam dobradas e presas por uma tira de pano. Prendeu-as em sua cintura e começou a escalar a frondosa árvore. Quando alcançou o máximo de altura possível, constatou o risco que corria caso continuasse a escalada. Os galhos mais altos e que pendiam para o outro lado do muro não eram suficientemente grossos. Mesmo assim, prosseguiu escalando os galhos mais finos, que vergaram sob o seu peso. Francine teve medo. Mas o plano poderia dar certo. A velha mangueira servia-lhe de ponte para a liberdade. Deslizou pelo galho que vergava além do muro e baixava próximo ao solo, cerca de 1 metro apenas. Um estalo, e Francine foi ao chão, mas sem sofrer lesões. Levantou-se e correu pela relva. Amanhecia quando Francine descortinou a vila situada a poucos quilômetros do convento. Preferiu contorná-la pela mata para não ser descoberta, mas antes de prosseguir trocou o manto pelo hábito de freira que Françoise conseguira subtrair na lavanderia do convento.
A mata por onde Francine enveredara era cortada por uma estrada. Resolveu então seguir o seu curso, quando uma carruagem se aproximou veloz. Vendo a jovem, o cocheiro segurou firme as rédeas, fazendo os cavalos interromperem seu galope. Irmã, a senhora quer embarcar? Está muito calor para caminhar. Para onde está indo? Vamos para Nantes. Eu não tenho dinheiro. Ora, ajudar uma religiosa é também servir a Deus. Onde está sua bagagem? Não tenho bagagem, respondeu apreensiva. Francine agradeceu. Os cavalos voltaram à sua marcha rápida. Cada vez mais a duquesa se afastava do convento, ao qual esperava nunca mais voltar. Feliz, Jules estava a seu lado. Na manhã da fuga de Francine, as freiras estavam todas reunidas no refeitório, quando uma delas deu falta da duquesa. Foi um alvoroço. A Madre Superiora mandou dar busca em todo o convento e a cada minuto que passava sem notícia da localização da jovem, seus olhos chamuscavam-se de ódio. Sua irritação se manifestava por meio dos gritos com que se dirigia às suas subordinadas. Horas depois as buscas cessaram. Francine fugira. A perplexidade tomou conta das freiras. Como aconteceu? Ninguém a viu sair pelo portão, que aliás estava sempre trancado. Algumas começaram a dizer que a duquesa tinha poderes sobrenaturais, que estava em conluio com o demônio. Madre Maria concluiu que nada mais podia fazer e enviou uma mensagem para o Duque de Labertaux. À noite, em sua cela, Françoise não escondia sua alegria. Sufocava suas risadas no travesseiro para que ninguém a ouvisse. Ela conseguiu, pensou orgulhosa. Dias depois o duque foi ao convento e interpelou a madre com vigor. A senhora é uma incompetente. Dê-lhe rios de dinheiro para manter a duquesa presa e a senhora deixou fugir. Tenho vontade de esganá-la. Eu não entendo como ela escapou. Todas as portas estão sempre trancadas e é impossível escalar o alto muro que cerca o convento. Não diga asneiras para disfarçar sua incompetência. Alguém abriu aquele portão e a deixou escapar. Quero que interrogue todas as freiras e também as noviças. Tem que haver uma explicação. A religiosa seguiu à risca as ordens do duque. Todas as internas foram ouvidas. Cogitou-se até da possibilidade de Francine ter se escondido na carroça na qual são levadas as hortaliças para serem vendidas na vila próxima. Esta foi a hipótese mais plausível considerada por todos. O mistério não foi solucionado, uma vez que ninguém pensou na portinhola que fazia ligação com o Jardim dos Fundos, mesmo porque ali não havia portão com acesso ao exterior do convento. Por seu turno, o Duque de Labertaux jurou que encontraria a mulher fujona, custasse o que custasse. Capítulo 13. O esconderijo. A duquesa de Labertaux conseguiu afastar-se de Lodum graças à gentileza do cocheiro que conduzia a carruagem. Durante o percurso manteve-se em silêncio sob os olhares curiosos dos demais passageiros. Não sabia para onde ir, nem o que fazer. Como iria se manter? Esta era a pergunta que mais a afligia e para a qual não tinha uma resposta, mas por outro lado estava aliviada por livrar-se de Jean de Labertaux. A carruagem prosseguiu seu trajeto até parar numa estalagem à margem da estrada para a muda de cavalos. Os passageiros desceram para descansar e fazer uma pequena refeição. Enquanto todos comiam, Francine sentou-se em um banco fora da estalagem e esticou as pernas, quando uma das passageiras, uma senhora de 60 e poucos anos, aproximou-se dela e com delicadeza perguntou se não ia comer alguma coisa. A jovem respondeu que não tinha dinheiro. A senhora afastou-se, entrou na estalagem e pouco depois voltou carregando um pedaço de pão e de queijo e uma caneca com água. A duquesa agradeceu e comeu avidamente. Depois, começaram a conversar. A senhora inspirava confiança e, assim, refletindo sobre sua situação, Francine concluiu que precisava arriscar, pois, talvez aquela senhora de fisionomia tão tranquila pudesse ajudá-la. Francine disse que estava no convento contra sua vontade.
Contou sobre os castigos impostos pela Madre Superiora e que assim resolvera fugir. Contou também que estava desesperada por não ter para onde ir, explicando que não podia voltar para casa. A senhora ouviu atentamente e sentiu pena. Lembrou-se da filha que tivera e que morrera ainda muito jovem.